Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serestolcast. E no episódio de hoje iremos comentar sobre a primeira parte, ou seja, os 5 primeiros episódios de La Casa de Dragão, A Casa do Dragão e House of the Dragon. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Frâncio e jamais nenhuma mulher sentou no trono de ferro. Eu sou o Osmio e eu quero voar com você nas costas de um dragão. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui, juntos em Shallow Now, dessa vez para falarmos tudo sobre essa primeira fase, parece até que é a novela da Globo, né? Mas não, sobre a primeira fase de House of the Dragon, né? Nós até fizemos um programa de expectativas, então até podemos falar um pouquinho se nossas expectativas foram correspondidas ou não, e vamos comentar, né, França, um pouquinho sobre cada episódio, sobre a trama de forma geral. The only thing that could tear down the House of the Dragon was itself. Então nós tivemos uma estrutura mais ou menos de série antiga, né? Uma mid-season finale. Basicamente, né? A roteirista desse episódio, desse 5º episódio, falou no Twitter, né? Que eles estavam chamando de mid-season. Então aí uma season finale de meia temporada. Que agora no 6º nós teremos um elenco todo trocado. Mas estamos aqui para falar disso. Estamos aqui para falar do que veio até agora. E eu estou satisfeito com o que me foi entregue nesses 5 primeiros episódios. Eu acho que há, sim, falhas, mas há acertos muito bons que eu acho que compensam a série, mesmo que eu vejo muita gente dizendo que ainda é muito pouco original, é muito goth e pouco hotted, no sentido de que não tem uma voz própria. Eu acho que está se encontrando, mas eu gostei do que me entregaram até agora. Eu particularmente discordo um pouco. Eu acho que, assim, pensando na trama de Game of Thrones, quando era a adaptação dos livros, porque House of the Dragon tem uma adaptação dos livros, não faremos da fanfic do D&D, pra fim de comparação, né? Eu acho que a série já tem, pra mim, espíritos diferentes. Por mais que seja o mesmo universo, etc e tal, muito de House of the Dragon, mesmo quando a pancadaria começar de verdade, e como nós conseguimos ver nesses episódios, né? Como o episódio 4, ele é basicamente isso, e o episódio 5 também, bastante. Muito dessas tramas palacianas, né? Muita gente até comparou com Bridgerton, né? Bridgerton com dragões e muito sangue. Enquanto Game of Thrones, nós tínhamos mais as questões da guerra, né? Até na primeira temporada, que não tinha uma guerra propriamente dita, o que fazia o brilho da série, né, nessa questão da trama, era o conflito entre as casas. E nesse caso não, o conflito de uma família. E além disso, nós tínhamos ali também, em Game of Thrones, a grande ameaça dos outros, dos vagantes brancos, como tudo isso ia se conectar. Nesse caso de Hotted, pra mim, já é bem diferente. Eu acredito, né, nessa questão da originalidade, que realmente a série não traz algo realmente muito novo. Tanto que talvez, né, eu sei que isso é injusto, que ainda não foi a maior parte, temos metade da temporada aí pra ir, mas eu não me colocaria entre as melhores séries do ano pra mim até agora, né? Mas não? Eu não. Que isso, Franz? Diz 4 séries que você gosta mais. Barry, Rex, Severance e Better Call Saul. Com você não tem graça de brincar que o cara assiste tudo. Pra mim, tá entre as melhores do ano. Por mais que seja muitas vezes meu lado fã falando. The only thing that could tear down the House of the Dragon was itself. A gente pode, acho que, comentar um pouquinho sobre cada episódio, que alguns episódios nós gostamos mais do que outros. Acho que temos um consenso aí que alguns foram melhores, outros foram piores. E acho que nós tivemos aí percepções diferentes. The only thing that could tear down the House of the Dragon was itself. No primeiro episódio, que nós temos vídeo lá na série Stone, né, que foi o único que nós fizemos review, votando... Herdeiros do Dragão. Exatamente. É um episódio que eu gosto, eu acho que como um piloto, ele apresenta pra gente todos os pontos ali de trama que vão ser necessários pra gente acompanhar, eu acho muito bom. Ele tem uma coisa que eu gostei nesse episódio, que depois eu vou dar uma pequena reclamadinha, que é a questão da profecia do Aegon, que nesse episódio eu aclamei, falei, não, tem que xingar mesmo. E depois meio que acaba, assim, principalmente ali no 4º episódio, que tem o Viserys pegando a adaga de novo, que é tentar dar uma justificativa mais elevada pra Rhaenyra tentar
conseguir o Trono de Ferro, pra ela almejar o poder. Eu acho que não precisava dessa justificativa pra ela querer o poder, sinceramente. Eu acho que ela poderia querer o poder por querer o poder. Né? A série quis dar essa justificativa que eu, sinceramente, acho meio desnecessária. Dito tudo isso, sobre o primeiro episódio, né? Eu gosto bastante. Sim, eu também gostei muito do primeiro episódio. E ele tem muitos paralelos, assim, com GOT, né? Lembra muito do começo de GOT, por ser um torneio, mostrar, né, o reino em paz, etc e tal. Teve toda a questão, né, quando o episódio lançou, do parto, que meio que vira uma guerra, né, uma luta, uma violência tremenda contra a Aemma Arryn, né, que foi uma cena, assim, no mínimo chocante, né, porque o Viserys pode ser esse rei bonzinho, muitas vezes tapado, mas não podemos esquecer a decisão que ele tomou. Por mais que seja uma decisão, pelo que o mestre falou, né, seria, entre aspas, mais racional, ele, né, queria ter um filho homem a todo custo, também vai ajudar a construir os conflitos no futuro. Exatamente, né, e muita gente falou mal dessa cena, né. Eu acho que tem um ponto aí, né? Mas eu entendi, assim, onde a violência estava inserida, né? No sentido da Aemma Arryn falou no começo do episódio que eles estavam, né? Que as mulheres estão... O parto é o campo de batalha e volta ali pro torneio junto com o Daemon, né? Eu acho que é interessante essa montagem, né? Eu senti que tem um motivo, um propósito. Essa cena tá lá. Ela é violenta demais, gráfica demais, mas eu acho que tem um propósito. Podemos então comentar sobre o segundo episódio, que foi O Príncipe Canalha, onde tivemos o final ali, Avenida Brasil, porque Otto Hightower manipula a filha Alicent e força que ela sem graça ali. Foi nesse episódio que teve o final na Avenida Brasil? Ou foi no terceiro? Ele falou que iria casar com ela, realmente. Ah, sim, que teve a proposta dos Velaryon, né? Muita gente ficou chocada. Mas na Idade Média, gente, é isso, né? Só lembra da Marjorie e seus casamentos, né? Insanos. Eu mas acho enfim, que a série tratou muito bem, assim, a cena, concordo. né, no exposto. O desconforto dele também. Né? Exatamente. E a gente começou a ver aí o distanciamento do Viserys com os Velaryon, né? Meio que foi um episódio, assim, de mais ascensão do Otto, quanto mão do rei que a gente vê. E aquele conflito de Stepstones crescendo, né? Dos degraus, que seria o foco do terceiro episódio, né? Que é o segundo de seu nome. Mas que foi tomando mais corpo nesse segundo episódio. E nesse episódio, assim, isso já estava no primeiro, mas nesse nós vemos a falta de iniciativa que a Alicent tem isso, né? Que ela estava passando. E quanto isso difere dos livros, né? A gente não vai dar spoiler aqui dos livros que vai acontecer, né? Mas só do que já aconteceu, que está nos livros, né? Ela não tem ação sobre a própria vida, né? Basicamente. Nos livros, né? Ela é posta como a grande vilã em muitos momentos, né? Mesmo que depois vai mudar, talvez, essa dinâmica do grande antagonista. Mas nesse começo ela é muito assim, que talvez a gente veja na segunda parte, né? Essa língua de chicote que ela tem, né? E aqui não, né? A gente vê ela realmente tentando acreditar na Rhaenyra, né? Principalmente lá no quarto episódio, que depois a gente fala. Mas nesse, ela não queria aquilo, né? Ela não queria seduzir o rei, ela foi obrigada. Né? E foi interessante porque ela ficou o episódio inteiro consolando a Rhaenyra, né? A amizade delas parecia mais próxima do que nunca. E temos aquele final, Avenida Brasil, né? Que foi bem chocante. The only thing that could tear down the house of the dragon was itself. Exato. Do segundo pro terceiro episódio tivemos um salto temporal, porque a Alicent já aparece grávida. Inclusive, grávida já tinha parido? Já tinha grávida, né? E estava grávida do segundo. Ah, é verdade. Que foi ali o episódio segundo, seu nome, que tivemos ali uma caçada em homenagem ao segundo aniversário do Aegon, né? A Casa Hightower querendo chamar de herdeira a todo custo. O Viserys aturava aquilo, não sei porquê, mas enfim. E tivemos o grande paralelo do episódio foi Daemon e Rhaenyra, né? O cervo branco, que seria, não sei por que seria o símbolo de realeza, aquelas terras anteriormente, mas ele escolhe simbolicamente a Rhaenyra, que volta até com a carcaça do javali, enquanto também vemos aí o Daemon, exército de um homem só, resolvendo o conflito em Stepstones. E aqui vem, antes que o Franço me fale a opinião dele, a minha primeira grande crítica a House of the Dragon. Não são muitas críticas, na verdade. Dos episódios que nós tivemos, o que eu menos gostei foi esse. Muita gente gostou, por causa do heroísmo do Daemon e tudo mais, mas eu acho que esse conflito em Stepstones, o modo que ele foi mostrado pra mim foi muito sucateado. Que a guerra parecia uma guerrilha.
de brincadeira, sabe? Era uma ameaça grandiosa, a união de 3 cidades livres com aquele, o Durahar, né, o engorda caranguejo. Mas você vê, tem 30 caras no acampamento do Daemon. E sabe, a grande estratégia deles, por que só fizeram naquele momento? Foi um plano muito estranho, aqueles arqueiros cegos, né, como sempre em Game of Thrones. Só o Ramsay que sabia atirar o universo inteiro. Enfim, o Rei da Noite. Mas um plano muito estranho, eles tinham 2 dragões e não tava, sabe? Eu não achei essa guerra muito boa. Tentando, né? Essa guerra foi muito estranha pra mim. É nível D&D de batalha, foi esse Stepstones. Né? Não, pior que eles faziam batalhas boas até. Não, mas que não tem estratégia militar nenhuma, né? Isso realmente. E o Daemon, né, que é o grande estrategista. Os Velaryon também. Assim, passou anos, assim, talvez os D&D resolvessem ali em uma noite, pelo menos passou 3 anos. Com 20 bons anos. É muito ruim, né? Eu gosto do Daemon indo lá, etc. Eu acho que é uma cena bonita, mas é que, de novo, plot armor, né? Jon Snow. 44 mil flechas ele desviando. E só no finalzinho, né? Ele toma umas 2, né? Pra também não ser invencível. É meio ruim, mas eu acho que o episódio que eu menos gosto talvez seja o 2, porque eu acho que o episódio mais sem graça, assim. Eu acho que ele realmente poderia talvez ser mais resumido. Ele foi um pouco maior do que eu acho que precisaria ser na trama da temporada inteira. Olha que é o menor episódio. Que eu gosto do terceiro episódio é a parte do torneio que eles estão ali. Esse é bom. Acampamento. Não um torneio, né? Um acampamento, né? Que eles estão ali caçando. Eu gosto muito dessa parte. A Rhaenyra com o Criston Cole, que a gente vai ver desbencando lá no 4º episódio. Depois, o Viserys, né? Como ele é o grande causador de toda essa merda, porque ele é indeciso pra caramba. E ele é fraco, né? E ele contemplando a sua própria fraqueza. Isso que eu acho bom. Eu acho o Pedro Considine o melhor ator da série até agora. Manda muito bem. Que faz o Viserys. Então eu gosto bastante dessa parte do episódio, mesmo que Stepstones pra mim é o pior núcleo. E eu fico até meio... a gente já viu o teaser ali dos próximos episódios e a gente vai ver que vão voltar com essa história aí. Sinceramente. Infelizmente. Nossa, pra mim eu abandonava essa trama aí e ficava pelo caminho. Pô, cara, toda hora aquela esquiga de Stepstones. O que me incomoda é se você olhar no mapa onde fica Stepstones, é perto de Dorne. Por que Casa Martelo não faz alguma coisa? Ou os Baratheon? Por que o Daemon tem que resolver? Isso tem que sobrar pra gente inteira. Não é subordinada ainda, né? É verdade. Então eles estão adorando. Os Baratheon também, ninguém faz nada. Já que o príncipe tá lá, dane-se o restante. Pô, sério. É tipo, parece funcionário público no Brasil, cara. Já que não me falaram nada, eu não vou fazer nada. Tem que ficar esse micromanagement do Daemon indo lá, dando porrada no pessoal, vai embora. Exato. Mas ele volta pra pôr. Volta. E falando, inclusive, ainda sobre o Stepstones, tivemos aí o fim oficial desse núcleo muito chato. No episódio 4, que foi o Rei do Mar Estreito, onde tivemos cenas chocantes, né? Sim. Não se viu uma cena de incesto tão forte desde Cersei e Jaime, enfim. E tivemos, o episódio, na verdade, ele girou muito em torno desse descobrimento sexual da Rhaenyra. E as aventuras dela pela Baixada das Pulgas, ela enganando todo mundo. Ela foi a craque do jogo nesse episódio. Ela demitiu o Otto, enganou a Alicent e altas coisas. O Daemon também mega ousado ali no final, né? Mas foi um bom episódio. Eu gosto bastante desse episódio. Assim que eu acabei, eu fiquei meio em dúvida, né? Inclusive, estou comentando todos os episódios, assim, pelo menos um tweet lá no nosso Twitter, @SetStone, nos siga. E eu comentei, eu tava meio em dúvida sobre o que eu achei do episódio, mas depois, assim, analisando, é um episódio que eu gosto, sim. Ver a Rhaenyra, né? No sentido de uma menina que foi castrada ali durante muito tempo, envolta na pressão de ser herdeira, e quando sai, né, aí ela quer fazer tudo, né? Sim. E tem uma clara tensão sexual entre ela e o Daemon. Desde o primeiro episódio. Mas não dá pra passar pano, gente. Aquilo ali é um baita de um abuso, né? Porque mesmo não, entre ela e o Daemon, não. Ela gostou, né? Ela queria. Não, ela né? Mas ela é, tipo, muito menor do que ele. Ela não sabe o que tá rolando, né? Eu não sei se é a melhor. Mas pra Game of Thrones, aquilo é dos males o menor. Não, mas eu não consigo passar pano pro que ele fez, assim. Ele não é uma pessoa boa. E depois, principalmente, que a gente vê que isso foi um plano. Ele pode gostar da Rhaenyra? Pode. Mas foi um plano, ele queria queimar a reputação dela, pra ele casar com ela e talvez ele assumir o trono. Isso foi bem inteligente da parte dela, né? Exato, né? Então, inteligente politicamente, tá, gente? Exato. Não, e tivemos um contraponto muito interessante, que inclusive muita gente comentou, acho que tem alguma coisa aí. Tivemos a Alicent, aquela cena que me deu, assim, desconforto. Sim. Não porque... Assim, a diferença de idade já é uma coisa chocante. Mas o Viserys, tipo assim...
se decompôs em cima da mulher, ela, sabe, ela não tava legal, ela não tava feliz. E ele ali, e dá uma olhada pra ela, dar um sorrisinho, tipo, meu querido. Mas sabe, uma cena muito desconfortante. Muita gente comentou, a Alicent, ela tem inveja da Rhaenyra. Eu acho que talvez... Nossa, pra mim não é nada disso. Mas eu acho que talvez o que a Alicent, ela possa ter inveja da Rhaenyra no sentido de ver a liberdade que a Rhaenyra teve que ter, que sempre foi muito maior que a liberdade que a Alicent teve que ter. E como que a vida da Alicent, sabe, por causa dessa questão do pai, do dever, que depois vira essa questão do poder, etc e tal, foi moldada nesse sentido, enquanto a Rhaenyra, pelo menos, pode aproveitar. Mas eu não acho que o que mova a Alicent, a inveja, a Rainha Má da Branca de Neve. Não acho que seja isso. Completamente. Mas acho que talvez tenha alguma coisa. No sentido, eu acho que a Alicent, ela vê a Rhaenyra fazendo isso e eu vejo uma decepção com ela. No sentido de, o pai da Alicent está pressionando ela desde o terceiro episódio. O Aegon é o rei, o Aegon é o rei. E ela lá no terceiro episódio já tenta ajudar a posição da Rhaenyra, falando pro Viserys, casa ela, né, pra ajudar a Rhaenyra. No quarto episódio, ela acredita, né, na Rhaenyra. Eu acho que ela fala, e tipo, eu tô te apoiando em contrapartida dos meus próprios filhos. E você vai lá e faz isso, sabe, com a sua honra, né? Isso também pensando na Idade Média, né? E talvez por isso que na segunda parte, né, e principalmente no quinto episódio que a gente vê, né, ela toda de verde, é no sentido de, tipo, eu tô tentando te apoiar, minha filha, mas você só dá na minha cara. Então também, agora eu vou apoiar meus filhos. É isso. The only thing that could tear down the house of the dragon was itself. Então vamos falar do episódio Iluminamos o Caminho. É o meu episódio favorito da série. O primeiro fica logo atrás, mas o episódio que eu mais gostei estabeleceu o precedente que se você é um rei, é da realeza, não case em Westeros. Não case. Não convide o George R. R. Martin pro seu casamento. Não convide. Cara, casamento vermelho, casamento roxo, que foi do Joffrey, que é a coisa cafoníssima, casamento da Rhaenyra. Até os casamentos que a gente não vê em tela, tem algum problema. Sempre tem algum problema. Diferente. Não case em Westeros. Mas foi um episódio... Então esse nós tivemos muitas tensões de todos os lados, né? Porque no último episódio, lá no quarto, aconteceu a pegação, né, com o Criston Cole, que ele não tava muito feliz. Aquilo pra mim ali é também uma questão de abuso, né? Porque ela está bem acima hierarquicamente do que ele, né? O que aconteceria com ele se ele negasse, né? Eu não acho que... Assim, eu acho que em partes ele quis, mas houve uma pressão. Então, houve uma pressão. Foi que nem a Rhaenyra com o Daemon, né? Muito... Né? Ela nesse caso ela quis. Ela pode querer, mas e a questão hierárquica, né? Entre ambos? Não, eu acho que isso, hierarquia entre eles é bem diferente, porque até o episódio que ela confronta ele, mostra que ela não tem medo dele. Ela foi com o dragão, Dragonstone, e falou, você quer? Vamos resolver aqui agora. Não tem. Eu acho que naquele caso não tem essa questão. No meio da noite, chama ela pra ir no lugar que ela nem conhecia, que ela tava ali totalmente toda perdida. Ele tira o disfarce dela, né? Mas se a gente reparar, ela não tava com medo em nenhum momento do episódio. Até depois que o Daemon vai embora, ela fica muito decepcionada. Eu acho que a excitação toma conta. Assim, excitação, tesão, assim, toma conta. Mas como aquilo aconteceu, eu não acho nada saudável. Por isso que eu repudio as pessoas que estipam esse casal. Não que estipam esse casal, que eu acho que tem uma tensão mesmo, mas no sentido de idolatrar o Demo. Nossa, ele é um coitado. Não, coitado desse cara não é, né? Tanto que no episódio 5 ele vai e mata a esposa. Vimos, inclusive, Pedra Runa. Ele broxou porque ele ama ela e não quer. Mas o próprio diretor falou que bateu um peso na consciência dele. Não, mas no sentido, ele ama tanto ela que ele não quer que aconteça desse jeito. Não, ele isso quer não. que seja um momento mágico pra ela. Se ele não quisesse um momento mágico, ele não ia ficar com ela na parede de um prostíbulo, né? Exato. Não, ele viu, tipo... Eu acho que vai ter depois a consciência de que merda que eu tô fazendo. Acho que foi mais nesse sentido, assim. Não de, olha, coitada, tem que ter uma coisa mágica. Não, isso é... Vamos ver, eu acho. Mas no quinto episódio tivemos ali, então, a vista de Pedra Runa, da casa Royce, né? São os ancestrais ali do Lord Barril, que aparece em GOT. E tivemos Deriva Marca da Casa Velaryon, um castelo iradíssimo, inclusive, gostei bastante. Onde é uma cena muito engraçada. A Rhaenys, que se mostrou uma pessoa bem esclarecida, que ela perdoou realmente o Viserys. Ela foi animada ali pra cumprimentar o primo. Inclusive, algumas vezes eu esqueço que ela também é prima do Daemon, de tão opostos que eles são. Mas foi ali toda animada. Primo! Apertar a mão dele. Ele faz uma cara de dor.
Já anota, opa, tá faltando alguma coisa aqui. Já solta a mão dele. E tivemos também ali em Derivamaka, né, aquela conversa da Rhaenyra com o Laenor, onde eles fazem aquele acordo. E também uma coisa importante. Se você é um homossexual em Westeros e a sua esposa, por acaso, ela abraça você, né, e quer estabelecer ali uma relação um pouco mais liberal, você abre o seu olho, que é muito perigoso. Exato. Porque vamos lembrar de Rhaenyra e Baratheon, né, que o cara tinha um exército, etc e tal. Na mesma situação, praticamente, que o Laenor e a Rhaenyra, surgiu um caboclo das sombras e matou o cara. Perigoso. Aquilo dele, pelo menos, foi uma Perigoso. coisa mais mística, né? Coitado do Laenor, porque assim, é bonitinho ele falando, né? Não foi por falta de tentativa, né? Que eu não quis comer o ganso. É bonitinho, né? Mas tudo bem. E a questão, né? Depois, também que o Joffrey lá, o amante, né, do não vai ter Laenor, lar. ele foi, assim, um pouco provocativo, né? No sentido que ele quis dar uma debochada do Criston Cole. O Criston Cole realmente se excedeu, né? Não irei passar pano. O cara é um idiota. Achou que a mulher ia abdicar do trono pra ser além de ser emocionado, cultivadora em Sotoros, por favor. além de ser emocionado, homofóbico. O cara foi lá, né? Nossa. Assim, o Joffrey não precisava ter feito aquilo, né? Assim, de dar Todo aquela Joffrey é complicado. debochada, né? Não precisava dar Sim. aquela debochada. Não mereceu o final que conseguiu. Mas aí deu um rebuliço nesse casamento, né? Porque tinha amante de um lado que tava com o outro. E aí o Daemon entra no meio. A Foi uma Alicent, confusão. que chegou pra parar o discurso do cara. Olha, eu aplaudi a Alice naquele lado. Eu, ao longo dessa série, estou me tornando a favor da guerra. Antes eu era do time dos negros, não sou mais. Agora eu só apoio o caos. Me desculpa, mas a entrada dela foi bonita, mas não chega nem perto dos Velaryon, velho. Não, os Velaryon são ótimos, mas ela, toda de verde. A entrada deles tinha até tambor, cara. Mas ela não precisava nem de tambor, porque ela fazia a sua própria, o seu próprio momento. Não. Os Velaryon venceram pra mim a entrada triunfal. Ela só interrompeu o rei. E um crédito Mas a mais. eles entrarem em número, ela com uma pessoa já fez todos. Não, se não fosse o tio dela levantar, eu todo mundo ficar em silêncio sentado. Não, que ia sentir o impacto da mulher. Não acho que foi. Foi uma cena bonita, mas eu só te Velaryon nessa briga. E pra mim, essa Briga é de o entradas. changing, né? Provavelmente da personagem. Sim. Porque depois ela tava totalmente debochada ali naquele jantar ali. Que bom pra você, enteada. Completamente, né? Passiva-agressiva. Sim. Depois ela vai falar com a família dela. The only thing that could tear down the House of the Dragon was itself. Tivemos ali, então, a cena do Criston Cole, acho que é um pouco polêmica, né? Porque como que o cara não sofre punições? E Mas a agora cena tá também, de quando ele que vai se suicidar, a Alicent impede. Nossa, você vê que o cara tinha chegado no fundo do poço. E a Alicent passou o panão, né? Pra ele sobreviver. Putz, não, assim. Porque Poupou porque sabia que ele era uma máquina contra a Rhaenyra. Poupou por causa disso. Passou o panaço, pra fazer ele viver, né? Porque ele tinha que ter morrido. Sim. Nas regras de Westeros, né? É muito tenso. Porra, Uma coisa dessa, né? Era o cara que era convidado de honra do noivo. Aí Né? mata o sujeito no casamento. E não teve Exatamente. justa nem nada. Casaram no mesmo dia. Acaba acho com o que essa episódio com cena- Viserys caindo de novo. Eu gosto muito desse episódio, eu acho o melhor. Eu não passo pano, mas eu acho que se fosse assim, uma mudancinha, talvez no roteiro, assim, de mudar só essa cena pra talvez a Guarda Real ter mais algum papel ali no meio, e não ser assim, o Criston Cole, tipo, massacrando ele sem nenhuma explicação plausível aos olhos das outras pessoas, eu acho que já tornaria a cena mil vezes melhor, assim. E era por pouco a coisa. Eu acho que nem ia causar tanta diferença, assim. Eu também esperava uma páginas, briga. etc. Assim, eu particularmente, eu esperava que... Eu vi que aconteceu uma briga, né, pelos teasers. Pensei, bom, vai começar uma briga generalizada, né? Eu fiquei pensando, será que esse Royce que veio aqui só pra casar a esposa tentar matar o Daemon? Eu também Vai achei começar que uma era briga. isso. Por exemplo, Mas se isso não, foi só o acontecesse, Criston Cole. Aí no meio do Criston Cole acaba batendo no Joffrey, ele acaba morrendo, sei lá. Talvez seria mais coerente, né? Do que ele no meio do negócio ficar tipo, porradaria especificamente pra esse cara. Aí o pessoal só fica olhando e o restante de pancadaria o quebra-ossos de Strong. Pô, esse cara apareceu o personagem de anime, cara. One Punch Man. Cada soco do cara derrubava o cara. A pessoa voa praticamente. Não, tipo aquilo os foi Transformers, né? surpreendente. Que tinha o poder da pessoa voar pra frente. Nossa, aquilo foi... Mas assim, tirando essa cena da briga, foi um episódio muito bom.
E a gente até pode agora mesclar um pouquinho com nossas expectativas, né, pra essa segunda parte. E uma coisa que eu tenho que aqui falar, que é louvável, novamente falando sobre Viserys, é a transformação. Essa transformação do personagem. Negócio da transformação. Exato. Em episódio a episódio está morrendo cada vez mais. E se você não viu o teaser da segunda parte, se prepare. Porque ele vai parecer um cara de 100 anos na próxima fase. Exato. Então, antes de a gente comentar sobre isso, então os dois casaram, né? E teve a cena, aquela trilha de Westworld entrando em House of the Dragon. Tudo certo. Westworld. Qual a trilha de Westworld da Alicent? Não, quando morre o Joffrey e tudo. Nem notei. E aí o Lenor vai chorar. Nossa, é muito parecido com a trilha de Westworld, sério. Inclusive a trilha da Alicent dos Velaryon, pra mim, brilhou muito. Gosto mais, são as minhas favoritas da série. Eu gostei muito dessa trilha de Westworld, assim, achei bacana. Realmente. Mas então foi isso. Então vamos pro teaser, pra próxima parte. Então se você não quiser spoiler... É que a gente não vai contar spoilers dos livros, né? Spoilers do que a gente acha que pode aí acontecer, né? Nos próximos episódios. Teremos finalmente a rivalidade feminina entregue em mãos? Teremos. Eu acho que a Alicent, ela vai, se entre aspas, vilanizar muito nesses 10 anos. É o que o teaser pelo menos me passa, assim. A bondade que a personagem tinha tá morrendo. Bastante. Eu espero que não seja algo, tipo, de uma hora pra outra, assim. Ela virou a Malévola agora, sabe? Então, é que assim... espero que, tipo, vai aos poucos, tipo assim, ela fala uma coisa, depois fala outra. Eu não acho. Eu acho que pelo menos, assim, com a Rhaenyra vai ser muito forte. A rivalidade dela já. Mais por parte dela do que por parte da Rhaenyra, particularmente. Também acho, porque assim, até agora, eu não sei se a Rhaenyra tem algum motivo pra odiar a Alicent, né? Até agora não tem. Não, teve a questão... Assim, da traição do pai dela não ter contado, isso é verdade. Mas elas meio que superaram isso, né? No terceiro episódio. Então agora vai ter que ser a questão dos filhos mesmo, né? Pra ter o ódio. Exato. E talvez já tenhamos aí no primeiro episódio... primeiro episódio não. Parece uma nova temporada. No 6º episódio, uma icônica briga entre os filhos, né? Que temos nessa trama toda que vai... a cena final do... Não dando spoiler de que acontece, mas a cena final do trailer... Assim, antes da temporada, a gente tem aquela cena das facas, né? Que as duas, uma em frente à outra. Aí a Alice grita, e o dever? E a honra? E a Rhaenyra fala, finalmente estão te vendo como você é. Então vai ser bom, hein? Olivia Cook e Emma Darcy entregarão. E tomara que essa segunda parte da história seja melhor ainda do que foi a primeira. Esperamos. Era assim, mais treta, mais fofoca, mais sangue nos olhos, e é isso. E mais fogo de sangue. E estratégia de batalha também, é bom. Chega de pessoal incompetente. Mas sobre, né? Dito tudo isso, meu caro Franz, vamos para o nosso quiz? Vamos. E agora, o quiz. Pergunta que vale R$1 milhão. Não consegue, né? A minha frase no início do programa foi... Javais. Nossa. Javais. Poema. Português. Palavra, jamais uma mulher sentou no trono de ferro. Assim, eu sei que essa frase é bem genérica, então eu vou dar um direcionamento, tá? Pra você não ficar muito perdido, porque realmente muita gente pode ter falado isso. Essa frase é falada no primeiro episódio e é falada por um homem. Então eu vou deixar isso pra não ficar muito aberto, porque realmente pode muita gente ter falado. É por um homem? Nossa, eu tava com certeza que era Rhaenys. Não. É que eu já te precavi, então eu fui gentil com você falando. Pô, você também pegou a frase, mas agora que é possível, né? Então, falada no primeiro episódio. Não sei se você vai falar. Aconteceu alguma coisa em Steptons, que realmente todo mundo fala. Essa frase, pra mim, foi dita por Lord Otto Hightower. Foi quase. Esse eu queria causar essa dúvida. Entre os dois conselheiros. Foi o Strong? Foi o Strong. Putz, eu tava entre o Daemon e o Otto. Já a minha frase foi a seguinte: eu quero voar com você nas costas de um dragão. Eu quero voar com você nas costas de um dragão. Eu acho que é a Rhaenyra falando pra Alicent no primeiro episódio. Precisamente. Nossa, olha, você tem até a cena. Essa foi boa. Chegamos ao final do programa sobre House of the Dragon, a Casa do Dragão. Primeira parte. Deixamos comentar. Exato, né? Temos mais 5 episódios. Eu estou acompanhando e Osmo também às 10 horas de todo domingo. Louca. É um esforço, mas vale a pena. Então, nos siga no Twitter e, assim, a gente também começou a ler talvez uma coisinha no Instagram, uma postagemzinha de noite. Mas principalmente lá no Twitter de Série Estou. A gente solta nossas primeiras impressões, que no caso são, na maior parte são as minhas. Mas tudo bem, o Osmo também pode aparecer por lá. Nos siga
né, nas outras redes, nosso YouTube principal, que quando acabar a temporada vai ter vídeo lá, muito provavelmente. Aí vai ser uma disputa, né, entre Osmio e Franz pra ver quem vai pegar o vídeo, né, no final da temporada. Exato. Né, quem sabe os dois? Quem sabe os dois, realmente. Mas é isso, e o que dizemos? Você deveria estar maratonando.